Olá, a paz esteja com cada um de vocês. Eu estou aqui hoje para dar continuidade à nossa série Me Vejo em Você, Raabe. Raabe é citada na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 2 e capítulo 6, como também no Novo Testamento, em Mateus, em Lucas, sendo citada como uma das mulheres que deram a origem a Jesus, e também em Tiago e Hebreus, sendo lembrada como uma das heroínas da fé. A história de Raabe começa mal e termina muito bem. Então é isso que nós vamos aprender hoje com Raabe. O que aconteceu nesse percurso, nesse trajeto do começo da vida dela até o final, para que tudo se transformasse. Raabe, então, lá no capítulo 2 de Josué, coloca a história dela como uma prostituta, uma mulher explorada sexualmente na cidade de Jericó, já que essa cidade era pecaminosa, era idólatra, não temia ao Senhor, e foi prometida a Josué e aos israelitas, sendo ela tomada depois, mais tarde, por eles. Mas antes que isso acontecesse, Josué enviou 2 homens para que espiassem realmente como estava a cidade, quais seriam, as situações que eles encontrariam nessa cidade. Chegando lá, eles foram descobertos e tinham que se esconder de alguma forma para não serem mortos. E eles se esconderam justamente na casa de Raabe. Raabe acolheu eles, Raabe escondeu eles no teto da sua casa. E durante esse contato, eles explicaram que Josué iria invadir a cidade, queria matar a todos, que não sobraria ninguém. Então Raabe, com certeza cansada da sua vida miserável, da sua vida triste, ela fez um pacto com esses espias, que se ela protegesse eles, até passar o perigo, que eles poupassem a vida dela e da família dela, e que ela seguiria com eles onde eles fossem. Esse símbolo desse pacto é visto lá na palavra de Deus como o fio escarlate, que seria o pano vermelho. Ela colocou então um pano vermelho sobre a janela, porque na invasão eles não teriam como identificar a casa dela para protegê-la. E foi isso que ela fez. O combinado entre eles seria a casa que tivesse um pano vermelho, eles não invadiriam e seria a casa de Raabe. Então, se você ler a história lá, você vai conferir tudo isso lá no capítulo 2 de Josué. O que aconteceu? Então, ela foi salva, ela foi liberta e ela aceitou a Jesus, porque ela já tinha ouvido falar do Deus, dos israelitas. Então, ela aceitou uma nova vida, uma transformação. Como que isso acontece? Como que essa transformação acontece na vida de Raabe? Primeiro, pelo arrependimento. Nossa primeira atitude em relação a Deus, quando nós vamos para Jesus, é isso, é fazer uma análise de como está a nossa vida, de como nós vivemos até então, e com certeza nós nos arrependemos de muitas coisas erradas que nós fizemos. E Deus dá essa nova oportunidade para mim, para você, para Raabe. Hoje, inclusive, o que mais Ele deseja, com certeza, é que você se arrependa e que você mude de vida. Então, a primeira lição que Raabe nos dá é essa, de arrependimento. Ela não pensou 2 vezes em sair daquela cidade, em mudar de vida, em mudar de direção. E muitas vezes é isso que nós precisamos hoje, mudar de direção, mudar de rumo, mudar de lugar. Segundo ponto que eu destaco de Raabe é a fidelidade. Ela foi fiel aos espias, mesmo eles sendo os inimigos, da terra dela. Ela viu que naquela oportunidade ela podia melhorar de vida, podia seguir, para frente e podia salvar, claro, a sua família. Quem de nós não salvaria numa situação dessas, não é? Então, a fidelidade de Raabe, ela realmente cumpriu com o pacto, salvou os 2 espias
e foi retirada da cidade com vida. A nossa atitude, as nossas situações independem da fidelidade de Deus. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. Ele é a própria fidelidade. Então, você muitas vezes pode pensar, mas como que Deus vai me abençoar se eu não faço as coisas direito, se eu erro, se eu peco? Mas se há arrependimento, como eu falei, e se você buscar ser fiel em todas as situações, Deus vai te dar sempre uma oportunidade de você continuar com Ele até o fim. O outro ponto que eu coloco é sobre a coragem de Raabe. Ela foi corajosa, ela foi ousada. Ela talvez não tenha nem tido tempo de pensar naquela situação, mas ela não temeu, ela não ficou com medo. Ela simplesmente ajudou eles e foi, até o fim e saiu vitoriosa dessa situação. Muitas vezes o que nos falta é coragem, é ousadia, porque às vezes a situação está tão problemática, as coisas estão tão difíceis, que nós não temos essa coragem para mudar a situação, para mudar a direção. Então, que você tenha essa coragem também que Raabe teve. Não tema, se você está com o Senhor, não tema. Se você tem Ele com você à sua frente, na sua vida, nada vai te impedir de sair vitoriosa dessa situação. Nenhuma situação para Deus é impossível. O que é impossível para nós humanos, para nós homens, para Ele é nada. Um piscar, um olhar, para Ele é possível todas as coisas. Então, tenha coragem. Se você precisa mudar alguma coisa, se você precisa transformar alguma coisa na sua vida, no seu íntimo, no seu ser, na sua atitude, não perca tempo. Amém? O quarto item que eu quero colocar aqui é Raabe foi renovada. A vida de Raabe mudou completamente. O que aconteceu depois que ela saiu da cidade? Ela se casou com Salmão, um dos descendentes de Judá, da tribo de Judá. Ela teve um filho chamado Boaz, e Boaz vai dar origem depois, os seus descendentes, a Davi. E Davi, claro, vai dar descendência a José, que é o pai de Jesus. Então, por isso que ela é citada lá no Novo Testamento, como eu falei, como uma das mulheres que deram origem a Jesus. Então, a vida de Raabe foi uma vida completamente renovada, transformada, mas ela se deixou transformar, ela se permitiu transformar. Então, que você aprenda com ela, que eu possa aprender com ela e todas nós, que a mudança pode acontecer sim, que nada está perdido com Deus, que tudo pode ser mudado, renovado e transformado. Raabe foi um exemplo de mulher que não aceitou a condição dela de vida, que não ficou esperando as coisas acontecerem. Ela foi atrás daquilo que ela desejava, ela mudou a direção, ela se deixou transformar. Então, que todas nós também possamos ser a Raabe dos nossos dias, que nós possamos mudar as nossas situações e as nossas condições sempre com Jesus ao nosso lado. Que Deus te abençoe e até a próxima.